Boa tarde. É com imenso prazer que damos início à palestra A Audácia de Ser Mulher, um encontro que nos convidará a refletir sobre força, identidade e o papel transformador da mulher na sociedade. Para essa conversa, temos a honra de receber a escritora Ana Maria Machado, membro da Academia Brasileira de Letras e uma das vozes mais relevantes da literatura brasileira, cuja obra tem contribuído ao longo de décadas para ampliar horizontes e afirmar presenças femininas em diversos contextos. A mediação ficará a cargo da escritora e jornalista Luciana Savagé, que trará sua sensibilidade e experiência para conduzir esse diálogo de forma profunda e inspiradora. Sejam todos muito bem-vindos. Ana, eu estudei a sua vida desde o dia que você nasceu. A Ana é uma querida. Fiquei muito feliz e emocionada também quando a Cristina me convidou para mediar esse bate-papo, porque a Ana é uma herança que eu tive, né? Venho da minha mãe. E eu estava contando para ela que essa semana eu estava arrumando os livros, e estou encadernando todos os livros da minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe foi a pioneira da televisão brasileira e a primeira jornalista formada nesse nosso país, primeira mulher jornalista. É bom porque tem a mesa da mulher, ela foi a primeira mulher jornalista formada no nosso país. E aí eu vi a maioria... Só não disse o nome, Edna Savagé. A minha mãe, e o que eu achei interessante, que eu fui pegar os livros e eu tinha todos os livros da Ana autografados. E aí a gente vê a evolução da amizade da minha mãe com a Ana. E depois, anos depois, fui reencontrar a Ana nesses nossos encontros literários, uma coisa, né, maravilhosa. Fomos a Cuba, fomos à China, fomos a vários países. Mas vamos falar um pouquinho da Ana, né? Como a Ana, como todo mundo sabe, foi a primeira autora de livros infantis a entrar na Academia Brasileira de Letras. E a Ana, além de primeira, o maior orgulho para nós, autores infantis, e ela também presidiu a BL de 2011 a 2013. E foi um momento assim muito crucial, porque ela marcou a academia com a sua gestão, porque a gestão foi uma gestão mais moderna, e a Ana também levou a divulgação da literatura para esse mundo afora, né, com trabalhos dela. E ela publicou mais de 100 livros, todos eles traduzidos em mais de 20 países. Os números da Ana são números assim indescritíveis. Por exemplo, ela já vendeu, até ontem, quando eu estava pesquisando, mais de 20 milhões de exemplares. Olha o que significa isso nesse nosso país. É incrível. Prêmios, ela já... Eu acho que até ela já nem sabe mais de quantos que ela recebeu. Mas eu fui testemunha, muito emocionada, do Hans Christian Andersen, que é o Prêmio Nobel da Literatura Infantil, e eu tive o privilégio de ver a Ana assistir, testemunha, ela recebendo o prêmio e discursando em Cartagena. Bom, para falar da Ana aqui, eu ia ficar 1 hora, porque a trajetória da Ana é fantástica. E aí eu queria, Ana, já que eu estudei você desde o dia que você nasceu, e eu não sabia, e eu descobri que a Ana começou a literatura, né? Porque a Ana também... Eu imito a Ana, porque eu também sou jornalista, né? E a Ana também é jornalista. E eu vi que você começou com Guimarães Rosa, não foi?
uma tese com Guimarães Rosa, e depois você foi para a literatura infantil num momento bem difícil, né, que era do Brasil, né, da ditadura. Eu queria que você falasse um pouquinho isso para a gente. Bom, primeiro, eu quero agradecer vocês estarem aqui, agradecer essa presença e agradecer o convite, agradecer a Cristina, que me trouxe aqui a Tiradentes para isso, agradecer muito a Luciana, mas ela é suspeita, porque a gente é muito amiga, se gosta muito, a gente pode não estar junto o tempo todo como gostaria, mas, enfim, temos uma cumplicidade de muito tempo. Essa história do que é primeiro, eu sou muito ruim de número, sabe? Cardinais e ordinais. Então, se o primeiro, comecei com Guimarães Rosa, não, sim e não. Quer dizer, o primeiro livro que eu publiquei foi sobre Guimarães Rosa, em 76. O recado do nome foi uma tese de doutorado que eu tinha feito na França. Comecei no Brasil, aí fui para a França, continuei lá, e foi onde eu acabei, fiz a tese primeiro em francês, depois, para publicar, eu tive que traduzir para o português. Mas isso, embora tenha sido o primeiro livro, não foi a primeira coisa que eu escrevi, porque eu estava escrevendo desde 1969, desde antes de ir para a França, que eu fui para a França em janeiro de 70, eu estava escrevendo histórias infantis para a revista Recreio. Hoje cedo alguém falou aqui na Recreio. Então, eu, Ruth Rocha e Joel Rufino, Sônia Robato, começamos nesse momento da revista Recreio. E, num segundo momento, depois, vieram Marina Colasanti, Silvio Ortoff, já na segunda metade da década de 70. Mas eu comecei escrevendo histórias para crianças enquanto estava fazendo a pesquisa da minha tese no Brasil. E foi porque me convidaram de São Paulo, a Editora Abril ia fazer uma revista nova, estava tentando encontrar autores que nunca tivessem escrito para criança. Então, me telefonaram, perguntando se eu não queria fazer uma experiência de escrever uma história para uma criança, e era assim, 15 páginas de 10 linhas, no máximo, e 45 batidas, no máximo, cada uma. O que eles davam eram os números. E eu perguntei para que idade? Não, assim, mais ou menos entre 5 e 8, criança começando a ler, não sei o quê. Mas eu queria que você experimentasse escrever. Eu digo, olha, eu acho que é um engano. Vocês devem estar querendo falar com Maria Clara Machado, que não é minha parenta, é ela que escreve para criança. Eu nunca tinha pensado em escrever para criança. Eu era pesquisadora de semiologia, professora de literatura, dava aula de teoria literária, eu trabalhava com Augusto Maia, na Faculdade de Letras, dando aula de teoria literária, enfim. E aí disse, não, mas é você mesma, porque a gente fez uma espécie de uma pesquisa em diferentes faculdades para ver quais os professores da área de humanas cujos alunos matavam aula menos aula, achando que deve ser, então, porque eles sabem se comunicar com jovens. Era um critério maluquíssimo. E eu acho, a minha ideia é porque eu tinha quase a idade dos alunos, eu tinha acabado de me formar, né? Então, eu devia ter uns 3 ou 4 anos mais que os alunos só, então, ainda estava muito ali. Aí eu perguntei, quem são os outros que foram? E do Rio tem o Joel Rufino, de História. Eu digo, esse eu fiz política estudantil com ele. Esse está bom. De São Paulo tem a Ruth Rocha, que eu conhecia, era minha cunhada, eu tinha casado com o irmão dela. Então, conhecia bem. Aí eu disse, então eu topo. E escrevi uma primeira história, que foi rejeitada sumariamente, e foi maravilhoso, porque a editora era a Sônia Robato, ela só disse de volta assim, Ana, não escreve como você acha que deve ser, escreve aquilo que você é capaz de fazer. Que foi um conselho absolutamente maravilhoso, porque eu estava cheia de intenções. Uma história para criança, eu devia ensinar alguma coisa, dar um exemplo, não era nada daquilo. É como se eu sou capaz de fazer, era como se eu estivesse contando uma história para meu filho, que tinha 1 ano e meio, e que, quando estava brincando, eu dizia que era hora de tomar banho, ele não queria ir, porque ele não queria parar de brincar. Quando estava no banho, eu queria tirar do banho, ele não queria sair, porque não queria parar de brincar no banho. Ele só queria brincar.
E eu dizia, por que você não quer ir para o banho agora? Você acha o quê? Que você quer ficar sujinho? Não. Você acha o quê? Que a água é molhada? Aí, quando eu disse, a água é molhada, ele morria de rir. Então, eu escrevi a história de um patinho que não queria nadar porque achava que a água era molhada. Né? Então, essas coisas que a gente vai fazendo, e, a partir daí, começa a escrever, as ideias vão vindo. Entende? Mas aí eu tive que ir para o exterior. Enfim, um exílio voluntário, se é que isso existe, mas não, nem tão voluntário, mas aí levei a pesquisa que eu já tinha começado sobre Guimarães Rosa para continuar lá, me inscrevi no curso do Barth, fui fazendo, mas eu tinha começado a escrever, já tinha escrito 2 histórias de número 0, que ainda não tinham sido publicadas, só foram publicadas depois, para Recreio. E aí entra a história que o Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, dizia que eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Todos nós somos nós com nossas circunstâncias. A pessoa que eu conheci na minha vida, que contava a história melhor, das melhores histórias que eu já ouvi, foi minha avó Ritinha, mãe da minha mãe. Mas ela era analfabeta, ela não sabia escrever, ela contava a história oralmente. Depois que ela casou, o meu avô alfabetizou, ensinou ela a escrever um pouco, mas ela nunca escreveu as histórias dela. As circunstâncias dela não permitiram que ela se profissionalizasse como contadora de histórias. Mas as minhas circunstâncias me permitiram, porque veio pelo telefone, você não quer escrever uma história? E a revista Recreio pagava bem. E, como eles gostaram das minhas histórias, começaram a publicar regularmente. A revista era semanal, então, pelo menos uma vez por mês, saía uma história minha. Tinha história minha, da Ruth, do Joel e alguém que mais que revezava ali. Mas eu, Ruth e Joel escrevemos montes de histórias. E o que eu recebia por essa história ajudava a pagar meu aluguel em Paris. Então, essas minhas circunstâncias que permitiram uma profissionalização e que, nesse momento, não perguntaram se eu era mulher ou homem, na hora de me pagar, eu recebia o mesmo que o Joel, coisa que não aconteceu depois, quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar no Jornal do Brasil, e eu recebia menos do que os meus colegas na mesma função, e só vim descobrir isso muitos anos depois, entendeu? Mas essa questão bem de reivindicação feminista, de que para trabalho igual, pagamento igual, na literatura eu encontrei essa igualdade. No jornalismo, foi preciso muito tempo para a gente conseguir construir. Então, respondi uma opção de coisa misturada aí, mas assim, por que eu escrevi para criança e para adulto ao mesmo tempo, sobre Guimarães Rosa e sobre o patinho que achava a água molhada? É por isso, porque a vida da gente é múltipla, nós somos mulheres. Não, e o incrível que eu acho de você, que nessa época que você escrevia, a literatura infantil ainda era tratada no diminutivo. E eu digo que você conseguiu trazer um patamar para a nossa literatura, porque antes era livrinho de história, historinha, né? Criancinha, no diminutivo. E, com seu papel, seu trabalho, sua literatura, a literatura infantil ganhou o título, o status de literatura infantil. Eu acho que seu papel é muito importante nisso. Olha, não é demagogia, não, mas eu acho que não fui eu, foi uma geração, foi um momento. Se a gente olhar quem que começou a escrever, o que foi em 69, quando eu te disse que eu viajei e estava fazendo o número 0. A primeira história da Recreio saiu em 70, eu acho que em abril ou março. Em 69, dezembro de 69, antes de viajar, eu fui ao lançamento, numa livraria em Copacabana, eu fui ao lançamento do Flicts. Em 69, no finalzinho, a Lígia estava escrevendo Os Colegas, Lígia Bojunga, que ela publicou em 70. A Ruth estava escrevendo junto comigo. O Joel estava escrevendo junto comigo na Recreio. Eu acho que é um movimento geral nesse momento. E acho não, eu sou convencida disso, nós já conversamos sobre isso e nos perguntamos por quê, e chegamos a algumas conclusões. É que foi um momento de uma geração que nós todos vínhamos de outra origem, que não era a sala de aula para criança pequena. Nós não estávamos escrevendo para
ensinar uma coisa para as crianças, não estávamos escrevendo no diminutivo, não era um patinho que tinha medo de água, era um pato. Né? Enfim, essa coisa de que a gente estava alijando a mensagem pedagógica de saída, porque a nossa formação não era de pedagogia, é que foi muito importante nesse momento. E eu acho que isso ajudou a dar um status, não fui eu, foi um momento. E você, quando escreve, você não tem aquela coisa da moral, né? É literatura mesmo. Mas nenhum desses que eu citei. Eu falei nesse, outro que estava escrevendo nesse momento também ia publicar. Em seguida, acho que em 70 ou 71, foi João Carlos Marinho, que estava escrevendo o Caneco de Prata. Quer dizer, são vários livros nesse momento que estavam muito mais voltados para uma coisa divertida, de exploração de linguagem, de poesia, de senso de humor, do que de pedagogia. Agora, voltando à mulher que você estava falando antes, da dificuldade, que é a coisa do nosso salário, que realmente, infelizmente, ainda é assim, né? E, nesse momento, na época que você começou, as mulheres, né, era um tempo das vozes femininas, ainda eram silenciadas, né? Apesar de hoje não ser, mas ainda tem uma coisa. Eu queria te perguntar o seguinte: o que foi preciso cultivar ou abandonar para ter essa audácia de ser mulher, escritora, intelectual aqui no Brasil? Eu não sei, teoricamente, assim, o quê, mas isso já vinha sendo construído de antes. Né? Quer dizer, antes, eu falei aqui na geração do livro infantil, porque foi por onde você perguntou, o livro infantil e o Guimarães Rosa, porque que era, eu falei nisso. Mas eu lembro que eu era adolescente, tinha 12, 13 anos, lá em casa se comprava uma revista que era a mais vendida do Brasil, chamava O Cruzeiro. A última página, todos os números, tinha uma crônica da Raquel de Queiroz. Lá dentro sempre tinha um conto que ou era da Diná Silveira de Queiroz, ou Isa Silveira, ou eu não lembro outras, mas sempre tinha uma mulher escrevendo um conto. Então, havia mulheres construindo, Maria José Dupré, havia mulheres prosadoras escrevendo ficção nesse momento de uma maneira forte e chegando ao grande público, como havia mulheres fazendo poesia, como Cecília Meirelles, Henriqueta Lisboa, enfim, existia um movimento, outras cronistas, Eneida, enfim, no jornal havia vários, escreviam no Diário de Notícias, no Diário Carioca, eu lembro dos jornais do Rio, havia mulheres escrevendo, e estavam passando a publicar em livros também. Então, acho que isso foi construído coletivamente e aos poucos. Talvez a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi um movimento em que, no mundo inteiro, as mulheres tiveram que ir trabalhar, porque os homens foram para a guerra, etc. Então, a gente começou a crescer. E, voltando à literatura infantil, porque, na verdade, está tudo entrelaçado, né? O infantil, o adulto, a mulher. Agora, nós estamos vivendo um momento muito dramático, é um momento de polarizações, né? E você acha que desafios na educação você acha que o papel da literatura infantil, do pensamento, na formação da criança é importante hoje? É um desafio que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que não é nada diferente do que sempre foi. Eu acho que o que está muito diferente é a mediação do professor, é a relação do professor. Nós podemos, nessa ocasião que eu evoquei aqui, nós podemos crescer. Eu falei que a revista pagava bem porque vendia bem, e vendia bem porque os professores descobriram essa revista e recomendavam, e os pais começaram a comprar. Para uma revista vender como a Recreio vendeu nos áureos tempos, né? 120 mil exemplares por semana em banca de jornal, isso era um fenômeno. E isso foi possível porque os professores descobriram a gente, começaram a ler em sala de aula, falar nos livros, nas histórias, e as crianças chegavam em casa falando e iam. Alguns exemplares, algumas histórias venderam 200 mil numa semana, que era uma coisa... É impressionante pensar o que é isso. Houve, paralelamente, a lei que chamava 5692, que é uma lei de
73, os professores mais velhos lembram desse número, assim, eu falo em sorrisos, que dizia que recomendava que houvesse leituras extracurriculares, recomendava aos professores leituras extracurriculares. Olha, no tempo da ditadura, 73, uma recomendação era uma ordem. Todo mundo tem que fazer. Mas onde que havia leituras extracurriculares? Não havia. Havia banca de jornal. E na banca de jornal, toda semana entrava a revista semanal, entrava uma revista nova. E isso, então, eu acho que a mistura de um fenômeno de comunicação de massa, de expansão maciça, como foi uma revista que vendia muito, com o apoio dos professores, foi outra circunstância preciosa nesse momento, mas os professores liam, porque saíam procurando o que tinha para ler. Num determinado momento, a formação dos professores, de certo modo, foi se sofisticando, foi ficando mais teórica. Eles passaram a ler mais Vygotsky, e não Ruth Rocha. É verdade. Não Ziraldo. Né? Então, hoje em dia, em vários casos, é capaz de haver um professor que vai entrar em sala de aula, que estudou 4 anos de pedagogia e nunca leu um livro infantil. Ou se leu, leu um, e não sabe escolher, não sabe qual que vai recomendar. Vai recomendar porque o divulgador é eficiente, o divulgador da editora é eficiente, ou porque tem uma pressão econômica grande, ou porque era o único que tinha na sala de leitura, ou porque tinha em casa ou alguém falou. Não sei mais qual é o critério, mas deixou de ser uma escolha baseada numa opinião crítica. E, paralelamente, é bom não esquecer que, no comecinho desses anos 70, foi fundada a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que nasceu de um grupo de bandeirantes, que era uma coisa quase de escoteiro, de fazer uma boa ação, começar a tentar olhar quais eram os livros infantis que se publicaram no Brasil, no começo de uma maneira muito incipiente, fazendo um levantamento bibliográfico que era publicado ano a ano, um catálogo dos livros publicados naquele ano. O que foi feito era ligado ao ao INEP, de Pesquisas Pedagógicas, mas, em seguida, eles começaram a fazer uma lista de livros recomendados, altamente recomendáveis, e a destacar, com prêmios, os melhores livros do ano, melhores sempre juntando ilustração e texto. Então, às vezes, havia textos ótimos que não foram selecionados, ou ilustrações ótimas que não foram selecionados, mas, quando juntavam livros com ótima ilustração e ótimo texto, e que eram premiados, isso passou a orientar os professores também na hora de selecionar alguma coisa. Isso foi fundamental. Isso foi fundamental, porque ajudou naquele mar de publicações que foram começando a surgir na linha após a Recreio. Se a gente olhar os anos 77, 78, 79, são chamados de o boom da literatura infantil brasileira, por isso, porque, como a Recreio vendia muito, aí já tinha anos vendendo muito, as editoras começam a publicar em livros. Os nossos primeiros livros, os meus primeiros livros, da Ruth, do Joel, eram histórias de recreio, juntas, colecionadas, e fazia. Você publicou essa. Elas começaram a sair em antologias pela própria editora Abril, que era a editora das revistas. E, depois, outras editoras começaram a nos perguntar, mas você não tem uma história mais longa, uma história que vem assim? E a gente foi começando a fazer essas histórias mais longas, que não cabiam nas tais 15 páginas de 45 batidas cada uma, 10 linhas com 45 batidas. Né? Então, isso foi tendo... E várias editoras que nunca tinham pensado em escrever para criança. Vejo, por exemplo, a editora Salamandra, que publicava, tinha um catálogo pequeno, o livro mais recente tinha sido uma biografia da Maria Esther Bueno, que era uma tenista campeã, maravilhosa, que foi, enfim, e que, de repente, resolveu ver se publicava alguma coisa para criança e começou a pedir a Ruth e a mim para publicar coisas, publicou Silvio Ortoff, publicou outros.
Depois fez um catálogo de literatura infantil maravilhoso, que foi comprado pela Editora Moderna, que foi comprado por uma espanhola, depois santilhana, que foi... Enfim, isso foi, quer dizer, houve uma expansão do mercado editorial, com um cuidado muito maior para a ilustração. Ilustradores como Regine Holanda e outros começaram a ter como escoar um trabalho cuidadoso que faziam, a dar aulas de ilustração, a formar ilustradores. E aí, no começo, tinham problemas, os fotolitos eram horríveis, saía assim borrado, e aí os editores começaram a exigir, os editores começaram a exigir mais. Editoras que publicavam quadrinhos, como a Ebal, Editora Brasil América, se interessaram por ter seu próprio catálogo de livro infantil. Quer dizer, o mercado editorial foi despertando para isso, a partir do mercado das revistas. Mas eu acho que tudo isso foi juntando para que viesse um movimento muito mais sólido, descobrindo, com premiação, com listas, um apoio dos professores, que foi absolutamente fundamental. E aí começaram a surgir projetos, como Ciranda de Livros, por exemplo, que foi apoiado pelas secretarias municipais de educação, principalmente das capitais, no primeiro momento, eu acho, e pela Fundação Roberto Marinho e a REST, que era uma companhia de E tinha química. o Proler também, né? O Proler foi bem depois. O Proler já vem pela Biblioteca Nacional, ligado a uma política de Estado, já ligada à formação de bibliotecas, de escolha de livros para bibliotecas. Mas, enfim, tudo isso junto vai formando esse mercado, que se tornou um mercado forte, grande. Por isso que eu digo, a literatura deixou de sair do diminutivo. E uma coisa também interessante, que a América Latina exporta muitos autores, ilustradores brasileiros e nossos escritores também, né? Publica muito. Muito. Isso que é emocionante. Você tem estandes de Colômbia, México. Né? A nossa literatura é muito valiosa, muito competente. Muito reconhecida no muito mundo. Reconhecida. A gente fala, entre os meios assim, profissionais, ela é muito respeitada. Agora eu quero falar de um dos meus livros que eu mais gosto, seus, porque tem a história da Eufrásia, que é um mapa todo seu. Adoro. Que não é esse para livro. criança. Não é para criança, mas é porque a gente vai e volta do criança e adulto, porque a vida da Ana é assim, né? Mas esse livro é muito bom. Embora, eu já falei com você, que eu acho que você fez a pesquisa muito em cima do Joaquim Nabuco, por causa que você deve ter tido mais elementos lá na academia. Fala um pouquinho. Devo ter tido, não. Deixa eu falar o que é esse livro. Fala tudo. É porque eu sou apaixonada pela Eufrásia. Esse livro, eu quero falar por que ele nasce, porque eu aproveito para prestar uma homenagem a alguém que, eu estando aqui em Tiradentes, eu não posso deixar de falar nele, que é Sérgio Paulo Rouanet. Aqui tem a sede do Instituto Rouanet, da Fundação Rouanet. E eu antes tinha escrito um outro romance para adultos, que chama A Audácia de Ser Mulher. A Audácia dessa Mulher, A Audácia de Ser Mulher é o nome da mesa, mas A Audácia dessa Mulher, que é um romance em que eu revisito a obra de Machado de Assis, de certo modo, e isso é um spoiler, mas hoje em dia, tantos anos depois, todo mundo sabe, todo mundo que se interessa por literatura brasileira sabe desse spoiler. Foi um livro que foi premiado, ganhou o Prêmio Machado de Assis de Romance do Ano da Biblioteca Nacional, A Audácia dessa Mulher, que é um livro que tem um diálogo do Brasil contemporâneo com o Brasil de Machado de Assis, e um vai e vem nisso. E, quando eu publiquei esse livro, o Rouanet, que era meu colega, meu confrade na Academia Brasileira de Letras, acabou de ler e disse: eu tenho que sentar com você e conversar sobre esse livro. Aí, fomos tomar um café, e ele tinha esmiuçado o livro de uma maneira, porque o Rouanet era uma inteligência brilhantíssima, o Sérgio, enfim, uma cabeça privilegiada, e ele começou a ver coisas no livro que eu nunca tinha imaginado. Como isso acontece toda vez que a gente encontra um grande leitor assim. Então, tinha um dos personagens da Audácia dessa Mulher que ele achava que era um cavalo do Machado de Assis, que o Machado de Assis tinha baixado ali
naquele personagem, e que eu estava voltando todo ao Machado ali, não sei o quê. Eu disse, não, mas isso é de propósito, porque eu fui fazer um livro que é um diálogo com o Machado de Assis, não sei o quê. Ele disse, não, mas você acrescentou uma visão que o Machado não tinha, você trouxe a questão da escravidão para dentro do livro, você trouxe... E ele falava de um livro meu passado no final do século XX, mas no Rio de Janeiro. Então, eu vou desencavando o Rio de Janeiro, na audácia dessa mulher, um Rio de Janeiro que era o Rio de Janeiro do Machado e o Rio de Janeiro meu. Aí, depois, no fim dessa conversa, ele disse, enfim, você agora fica me devendo um romance sobre a Eufrásia. Eu disse, sobre quem? Ele disse, sobre a Eufrásia. Eu disse, quem é essa mulher? Ele disse, não é possível que você não conheça a Eufrásia. Eu disse, não conheço, não sei quem é, nunca ouvi. Ele disse, então, trate de descobrir, dou uma pista, Joaquim Nabuco. Bom, aí eu saí meio procurando. Eu tinha lido muito o Nabucco. Eu acho um estadista do Império, que é a biografia que o Nabucco faz sobre o pai dele, é um livro inacreditável sobre o século XIX no Brasil. A gente entende coisas que o Raimundo Fauro vai estudar um século depois, a gente entende o funcionamento das classes sociais, do sistema de favorecimentos no Brasil, como é. Enfim, além de toda a questão abolicionista do Nabucco, claro, desde o livro sobre o abolicionismo, mas todo o Nabucco. E o Nabucco escreve muito bem, é um prazer ler o Nabucco. Então, eu digo, mas como que eu li o Nabucco? Eu li o diário do Nabucco, eu li tudo, não sei quem é a Eufrásia, porque ele não confessa, né? Ele não fala nela na obra dele. Mas aí comecei a ver as historiadoras mulheres, Ângela Alonso e vários outros que escreveram sobre Nabucco. Eu fui começar a ler sobre Nabucco e descobri a existência dessa mulher com quem ele teve um namoro, uma relação que durou 14 anos, em 2 continentes, para lá e para cá. Foi a grande paixão. Foi a grande paixão da vida dele, em que ele se aproximava e saía, e chegava e saía. E ele silenciou sobre ela, em tudo que escreveu, no máximo, ele menciona no diário dele, tem ponto. Ou então ele faz assim, o episódio da folha seca. Ele faz referência a umas pequenas coisas. O que era o episódio da folha seca? Eu tive que tentar ver. A gente tem que ver, então, na correspondência dele com amigos, quando ele conta isso, e que alguém fala. Enfim, era uma pesquisa extraordinária para fazer, para desencavar a Eufrásia muito pouco. E ele destruiu as cartas dela, devolveu umas coisas. Também, ela queimou, né, dele. Ela queimou ou ela foi enterrada. Dizem que ela foi enterrada. Tem 2 versões. Uma que ela queimou, outra que ela exigiu que o caixão dela fosse forrado com as cartas dele. Isso, para a gente saber, tem que desenterrar ela. Não sei. Mas a história era fascinante. E depois de um vai e vem danado, o grande rompimento é quando ele exige que ela se case com ele e ela não quer casar com ele. Depois de 14 anos disso, amando ele apaixonadamente, ela não quer romper. Ela simplesmente não quer casar. Porque também tinha que dividir a herança. Ela não diz isso, não, em nenhum momento. Essa é a minha hipótese. Essa é a minha hipótese. Porque eu tinha que descobrir por que ela não quis casar. E aí, entre as diversas coisas, enfim, eu comecei a ver, tinha a história do testamento dele, do que foi, o que ele fez com o dinheiro. Ele não casa com ela, pouco depois ele casa com uma outra mulher, rica também, como ela era riquíssima, ela era uma grande financeira, foi a primeira mulher a entrar na Bolsa de Paris. Ela foi uma das doadoras do Louvre, ela foi doadora do Louvre, ela fez negócio com os Rothschilds, com os, não sei, com a correspondência dela é com os grandes milionários. Ela percebeu a Revolução Russa antes que acontecesse e comprou as ações certas de quem ia perder dinheiro lá, e ela comprou na baixa. Ela era, enfim, mas ela não ia dar a ele, ela podia dividir o dinheiro com ele, ela se propôs a comprar um jornal e dar para ele, mas ela não ia deixar ele decidir o que fazer com o dinheiro dela. E ele, orgulhoso, não ia e aceitar quando isso também. Isso é a minha hipótese. Porque a carta de rompimento deles, ele menciona muito que a falta de confiança dela de deixar ele gerir. Ele vê dessa maneira. Mas
essa coisa do que era isso, então, o que eu digo, essa é a minha hipótese. E eles, depois que ele rompe, ele casa com uma outra mulher também rica, e a primeira coisa que ele faz é pegar toda a fortuna dela, jogar na Bolsa da Argentina e perder. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Tudo. Ele era um gênio para uma opção de coisas, mas não para as finanças. O gênio das finanças era ela, né? Essa história, para mim, era fascinante. Então, eu escrevi esse romance contando isso e desenvolvendo essa minha hipótese. Todo baseado em pesquisas na parte dele e a parte dos diálogos dos dois, que eu consegui reconstituir na medida do possível, pelo que sobrou da correspondência, e da correspondência dele com os amigos, e pouquíssimas referências no diário, mas, enfim. E fiz um livro que é muito fiel, historicamente, a tudo que aparece como diálogo ali, mas a hipótese dessa razão do que era não tenho, mas, segundo o Sérgio Paulo Rouanet, fazia sentido. E, segundo Evaldo Cabral de Melo, que é o grande historiador pernambucano, que estudou Nabuco, tem uma pesquisa enorme sobre o testamento de Nabuco, o que foi, e o Evaldo disse, você acertou, é a única hipótese plausível. Entendeu? Então, eu tenho os leques da Eufrásia. Olha que maravilha. Eu tenho os leques porque ela era prima irmã do meu avô, porque meu nome é Luciana Savagé Teixeira Leite. Teixeira Leite, que era o sobrenome dela. Meu sonho é resgatar a história dela, por isso que eu fiquei apaixonada pelo seu livro, porque existem pouquíssimos livros dela sobre tem o da Cláudia Lage, que é muito bom mas também. Mas o da Cláudia é mais um romanceado, não é ficção. E o seu eu achei mais fiel à realidade. Porque eu pesquisei muito. Foi o livro que eu levei mais tempo escrevendo para ver isso. E tive a sorte de ter não só a inspiração vinda do Rouanet, mas o Evaldo, depois, quando o livro estava pronto, que ele dizia, eu quero ler, eu digo, com uma condição, você me aponta erros históricos, se houver. Ele disse, está bom. Ele levou, voltou de volta, eu disse, não tenho o que mudar. Aí eu disse, então, tá bom. E vale a pena vocês lerem. O livro é maravilhoso. Eu adoro esse livro. Então, chama Um Mapa Todo Seu. Um Mapa Todo Seu. Deve ter essa história maravilhosa. Já que estamos falando dos livros de adultos, daqui a pouco a gente volta para o infantil. E o Canteiro de Saturno? Canteiro de Saturno? Queria que você falasse um pouquinho dele. Que eu acho tão Canteiro de Saturno, também. Eu acho que é o meu patinho feio. Jura? Eu acho que é o livro que eu mais gosto de tudo que eu escrevi. É o livro onde eu acho que, de alguma maneira, está mais inteira a minha visão do mundo, minha coisa ali. Mas aconteceu que, quando o livro saiu, foi a ocasião que eu descobri um câncer de mama. E eu entrei para fazer um tratamento. Quer dizer, primeiro eu fiz uma mastectomia radical, depois comecei a fazer uma quimioterapia que me levou 1 ano, fiquei inteiramente careca. E foi justamente, eu não queria usar peruca, não queria, enfim, eu estava dedicada àquilo, estava ali, e ainda levei um tombo, quebrei a perna, fiquei com a perna pendurada para cima, 2 meses, tudo ao mesmo tempo. Então, eu não podia dar entrevistas em televisão, eu podia dar entrevista para jornal, para coisa assim. E foi justamente na época do auge dos programas, divulgação era falar na televisão, era o Jô Soares, era não sei o que, era tudo isso, eu não podia ir a nada disso. Então, o livro não aconteceu, ficou absolutamente ignorado. A editora pela qual saiu a primeira edição, que foi a Francisco Alves, entrou numa crise logo em seguida, não deu força para o livro, não teve, eu acabei me aborrecendo com a editora, tirei o livro de lá, posteriormente levei para a Nova Fronteira, mas aí ele já não era o último livro, ele entrou como sendo um livro anterior, quando eu lancei Aos Quatro Ventos. Então, ficou um livro perdido, que eu nunca consegui divulgar como eu gostaria, mas eu acho que talvez seja o livro que eu mais me orgulhe, de alguma maneira, porque me deu muito trabalho, também tem uma coisa de pesquisa sobre criação, sobre o que é a criação, o que é a criação feminina, o que é a criação masculina, de alguma maneira, que estão os dois ali, né? Tem muito isso. E o que o tempo faz com a gente. É um livro sobre as relações humanas e o tempo. Então, como o tempo afeta os amores, as amizades, a colocação de cada um no mundo,
O Saturno, no caso do título, é o Saturno, o deus Cronos, o deus que comia seus próprios filhos, segundo a mitologia grega. E é o tempo nos comendo pela vida fora. E tempo também é o Bisa-Bia. Bisa-Bia. Ele também é um livro que fala de tempo, e foi publicado em 1981, e é extremamente atual, 40 anos depois, ainda continua atual, e é é o mais publicado, né, no mundo inteiro. É o livro mais vendido. Mais vendido, né? Ele tem quase 3 milhões de exemplares vendidos. Ele está em 26 países. E é um livro que eu nem sei porquê. É uma coisa tão universal, eu acho, essa relação de gerações de mulheres diferentes, quer dizer, de uma menina que vê nos guardados da mãe uma foto que era a foto da avó da mãe, e aí essa avó, que era a bisavó dela, começa a se manifestar nela, e ela começa a conjeturar como é que um dia ela vai ser bisavó de alguém, né? Eu acho que essa linha feminina do tempo, você tem toda a razão, ele é muito próximo do Canteiro de Saturno. Eu nunca tinha pensado nisso, e eles são até muito próximos na sua gestação. O Canteiros é de 91, a Bisa 81, né? é de 81, é 10 anos antes. Para mim, hoje, olhando com essa distância, é muito próximo. Muito próximo, sim. Pelo menos, né, São só 10 anos. São 10 anos, mas é incrível. É. E o Bisa é incrível, porque não envelheceu, porque a gente vê que a literatura tem alguns livros que envelhecem, né? Passa um tempo, tem o modismo, né? E o seu livro, a sua literatura não tem modismo. Isso que eu acho incrível e forte. E cada uma tem um jeito de você escrever. Eu leio os seus livros, cada um parece é diferente. Porque o Bisa, para mim, o Bisa-Bia, tem uma coisa que é muito forte. As minhas avós foram muito poderosas para mim. Inclusive, principalmente a vovó Ritinha, essa que eu já falei nela aqui hoje, essa é a minha avó, que era analfabeta, que me contava histórias. E eu, um dia, eu me dei conta de que eu nunca tinha escrito sobre ela, na virada dos 70 para os 80, e eu nunca tinha escrito sobre ela, e eu queria falar sobre ela para os meus filhos. E eu estava na minha coisa de escrever todo dia sentar na frente, primeiro da máquina, depois do computador, e escrever alguma coisa, mesmo que não aproveitasse. E fazer um pequeno exercício de escrita. E eu estava sem ideia para nada, e lembrei de uma visita que eu tinha feito a uma escola em Belo Horizonte, que tinha uma menininha que ela quis me fazer uma pergunta, levantou a mão, se levantou, e a primeira coisa que ela disse foi, sabe? E aí, em seguida, ela perguntou, em vez de me contar alguma coisa, ela fez uma pergunta. Ela começou com aquele sabe, mas fez uma pergunta. Eu respondi a pergunta dela, continuei falando com os outros, mas, para o fim do encontro, de novo ela levantou a mão e, de novo, ela disse, sabe? E tornou a fazer outra pergunta. Era a introdução dela. Então, nesse dia que eu estava sem ideia para nada, eu lembrei dessa menina e eu só escrevi, sabe? Que é a primeira coisa do livro. E aí me ocorreu que aquilo tinha ficado para mim, porque a gente diz sabe antes de contar alguma coisa, e não antes de perguntar. Então, eu escrevi a segunda frase. Sabe, vou lhe contar uma coisa que ninguém desconfia, que é segredo mesmo. 2 pontos. O que eu vou contar? O que eu vou contar? E eu não conseguia escrever nada, porque eu estava muito preocupada, porque a minha irmã, Beatriz, Bia, tinha sido diagnosticada com uma doença muito grave, poucos dias antes, e eu só estava pensando na Bia. Então, eu escrevi alguma coisa, como eu não, porque a Bia é meu segredo, porque eu estou só pensando na Bia, não consigo, não sei o quê, enfim, qualquer coisa assim. Uma frase que depois eu transformei. Porque depois de eu escrever essa frase em que eu me referi a Bia, minha irmã, eu lembrei que eu estava há muito tempo querendo escrever sobre a minha avó Ritinha, a bisa dos meus filhos.
Então, eu voltei a frase e mudei num segredo. É que Bisa-Bia é meu segredo. Bisa-Bia está dentro de mim. Bisa-Bia, escrevi algumas coisas assim. E aí, voltei, depois a frase mudei, que Bisa-Bia mora comigo bem dentro de mim e não sai de dentro. Alguma coisa assim, entendeu? E aí, veio a ideia. E eu fui em frente, sem ver, claro, sempre voltando, sempre vendo, mas toda a construção do livro veio daí, da menininha que perguntava sabe, em vez de fazer pergunta. Máximo isso, né? Porque é assim que a gente escreve. Uma mesmo. ideia puxa a outra. E da Ana, que escreveu isso, lá atrás, 1981, 1991, com Saturno. Mudou muito a evolução da Ana Maria desse tempo todo? Quem é a Ana? De lá, de agora, misturada? É a mesma, né? Com mais camadas arqueológicas, mas é a mesma. Eu acho que é a mesma. Eu estou dizendo, eu estava contando aí, eu estou vivendo uma experiência de ser avó novamente, depois de ter neto com 27 anos, eu estou com uma neta de 2 meses. Então, é claro, essa é uma camada nova, estou voltando a uma coisa de lidar com o neném de novo, e que é ótimo, né? Laura. Ou agora, Ana, a gente vai abrir, porque senão a gente vai ficar falando, para perguntar que se alguém quer fazer alguma pergunta para a Ana, vamos abrir para o pessoal, porque eu acho que o nosso tempo está, né, tá acabando, mas dá para ter umas 2 ou 3 perguntas? Sim. Tá. Tem alguém aí? Não dá para ver que tem uma luz? Olha, tem uma... 1, 2, 3. Aí eu vou pedir para vocês falarem o nome. Boa tarde. Ana Maria Machado. Sabe, a senhora é um ícone da literatura brasileira e é um exemplo para todos nós escritores, então, para mim é uma honra estar aqui na sua presença. Provavelmente a senhora iniciou a escrita da senhora de forma manuscrita, depois datilografada e, enfim, acabou utilizando os computadores para poder escrever. É certo que a tecnologia ela ajuda muito os escritores em suas tarefas de escrita, mas vivemos num furacão de inteligência artificial. Como a senhora vê o uso dessa inteligência artificial no conceito dos novos escritores que, de repente, publicam livros em apenas alguns dias, sem passar pelos processos que todo escritor tradicional deveria passar? E aí, dentro dessa pergunta, a senhora acha que seria coerente um aviso ou um selo na capa do livro que desse ao leitor a informação sobre se o conteúdo do livro é fruto de escrita criativa humana ou de inteligência artificial? Não faço a menor ideia. Eu acho que você disse uma coisa que é a sua opinião, não é necessariamente a minha, quando você diz passar pelos processos que todos os escritores deveriam passar. Eu não acho que todos os escritores deveriam passar, eu acho que cada escritor é único, cada pessoa é única. Uns passam por um processo, outros passam pelo outro, não tem a menor diferença. Tem muitas diferenças, mas não tem a menor importância isso. Entendeu? Eu não tenho exigências de sacralização disso, não. Não, agora, eu não me coloco essa questão da inteligência artificial, porque não é um problema para mim. Então, eu não tenho muito tempo, eu estou com 83 anos, eu não tenho muito tempo de ficar me preocupando com coisa que não vai me afetar diretamente nisso. Claro que, para vocês de outra geração, isso pode afetar muito, mas, para mim, não vai afetar a minha escrita nisso, porque eu não sei nem se eu chego ao fim da semana. Então, não é... Então, se eu ficar me preocupando com isso, já chega a ter me preocupar com Trump, com o Brasil, com a inflação, com não sei o quê. Chega. Desculpa. Boa tarde. É uma alegria estar ouvindo essa pessoa que eu cresci lendo, e meus filhos também. Eu queria perguntar assim, a sua inspiração para a Menina Bonita do Laço de Fita. Menina Bonita do Laço de Fita,
Eu escrevi quando nasceu minha filha Luísa, em 83. Porque ela é minha filha do segundo casamento, e o pai dela é descendente de italianos, e o pai dos meus 2 filhos mais velhos era bem brasileiro, uma mistura que entra indígena paraense, português de não sei onde. Tá. Então, os meus 2 filhos mais velhos eram bem mais morenos que ela. Ela era muito branquela. Então, quando ela, bebezinha de 3, 4 meses, estava no berço, os 2 irmãos mais velhos brincavam com ela, tinha um coelho de pelúcia que eles brincavam, faziam cócega na barriga dela, não sei o quê, fazia voz de coelho para falar com ela, e dizia: "Ih, menina, como é que você foi sair tão branquela?" Então, um perguntava isso, o Rodrigo, que foi quem primeiro perguntou, e o Pedro, que era o mais palhaço, dizia: "Porque eu dei uma golfada." Aí dizia: "Porque mamãe passou açúcar em mim", que era uma música do Simonal, que fazia sucesso na ocasião. "É porque eu tomei muito leite", "é porque caiu talco", "é porque..." Enfim, ia dando todas as explicações para a brancura, por que ela tinha saído tão branca. E, como essa brincadeira, ela achava graça, ela dava gargalhadinha, eles faziam todo dia, porque fazia neném da gargalhada, era a brincadeira dos irmãos mais velhos. E o pai dela é músico. Então, muitas vezes, ele estava do lado estudando uma escala qualquer, e os meninos brincando disso, ele começou a fazer uma música para aquele estribilho. "Qual é teu segredo para ser tão branquela?" "É porque..." Fazia uma música daquilo. E aí eu comecei a achar que aquilo dava uma história. Mas eu não queria fazer uma história de uma menina branca, que é o que, desde Branca de Neve, Branca Rosa, não sei o quê, Rosa Branca, né? Todas as tradicionais de contos de fadas, tem tantas. E no Brasil, nós não somos assim. No Brasil, nós não somos nem brancos, nem pretos, nem índios. Podemos ter sido indígenas de povos autóctones antes dos portugueses chegarem. Mas depois que começou a haver, segundo o Eduardo Viveiros de Castro e tantos outros que andavam estudando isso, quer dizer, uma enorme miscigenação que não vinha só do senhor da Casa Grande para o escravizado, mas vinha do povo que estava ali confraternizando o tempo todo. Nós todos somos misturados hoje, né? Ou grande maioria de nós é. Então, eu queria fazer uma menina misturada, miscigenada. Eu sei que hoje não se pode fazer celebração de mestiçagem, porque fica parecendo que eu estou querendo virar uma nova Gilberto Freire, dizendo, enfim, um monte de deturpações. Mas, basicamente, eu queria dizer que aquela menina é linda, porque nela entraram várias pessoas diferentes naquela composição. Então, ela tem segredos que vêm da avó, da bisavó, do outro lado. Então, a origem do Menina Bonita, do Laço de Fita, é esse. Porque eu esqueci de dizer, a Luísa nasceu com muito pouquinho cabelo. Então, quando eu saía com ela no carrinho para passear, para não ficarem perguntando qual é o nome dele, eu sapecava-lhe um laço de fita. Então, ela, até os 6 meses, ela teve um laço de fita na cabeça o tempo todo. Quem tinha levantado a mão do lado de cá? O meu nome é Humberto. Eu percebo nas novas gerações os jovens muito inseguros. Eu gostaria de saber qual o papel do acaso na sua biografia. Você acha que os jovens da minha geração eram seguros? Só rindo. O acaso tem um papel preponderante, um papel enorme em todas as gerações, na vida humana, na vida não humana. Provavelmente, a vida nasceu do acaso. A vida, como tal, o planeta nasceu do acaso, ou de um desígnio que nós, por acaso, chamamos de Deus. Não sei, eu não sei responder essa sua pergunta, eu não sei. Mas eu não acho que, se você está pensando, se referindo à criação literária, qual o acaso assim, eu não acho que tenha papel, né? Tem coisas que a gente não sabe explicar. Eu posso sonhar, ou lembrar da menina que perguntava, sabe, ou prestar atenção
nos meus filhos, brincando com minha filha, mas essas coisas não são acaso, né? São coisas mais ou menos conscientes, mais ou menos inconscientes, e a gente vai transformando em algo com uma intenção. Mas eu não acho que seja exatamente acaso, embora eu tenha certeza de que na criação existe também um elemento que a gente não consegue explicar. O Fernando Pessoa se refere a, como é que é? Súbita mão de algum fantasma oculto, né? Que segura a pena quando ele está escrevendo. Eu, quando estava escrevendo... Enfim, eu tenho vários exemplos. Quando estava escrevendo Aos Quatro Ventos, eu inventei que ia precisar de uma determinada coisa tecnológica que eu não sabia explicar e que ia ter um papel importante na narrativa do romance. E eu fui chegando a um momento em que aquilo eu ia ter que explicar dentro do romance. Eu não sabia o que era, para explicar por que um arame, um pedaço de anel com que um personagem tinha prendido o fio do computador, por que ele mudava de forma. E isso tem consequências na narrativa. Eu tinha inventado isso no primeiro capítulo, não sei porquê. E eu ia precisar ter uma explicação. E eu estava já passada da metade do livro, do romance. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou estragar esse livro porque eu não tenho uma explicação para isso. Aí abro o Jornal do Brasil naquele dia, na página de economia, e diz, japoneses descobrem liga de memória. E era uma liga metálica que ela pode guardar a memória da forma que você quer dar, e, numa determinada temperatura, ela volta a essa forma. Era exatamente o que eu precisava para aquele momento. Isto é a presença do acaso ali, ou da súbita mão de um fantasma oculto. E isso aconteceu em todos os meus romances. Acontece. Esse parceiro, esse fantasma oculto, existe. Mas eu não sei se eu chamaria exatamente de acaso. Eu posso dar um exemplo de cada um, mas a gente não tem tempo para isso, mas eu acredito que isso existe. Não sei se era isso que você estava perguntando. Obrigado. Muito obrigada, Ana. Infelizmente, acho que acabou o tempo, né? Passa tão rápido, né? Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com você. O prazer foi meu de estar aqui.